para a meditação na Palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Sétima carta à igreja de Laodiceia, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus, agradecemos o cuidado do Senhor. Nos reunir em Tua casa nessa noite, pedimos a Tua bênção, o entendimento, a compreensão das Tuas Escrituras. Abençoe, ó Deus, estes obreiros, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, sediada em Pindamonhangaba, sua igreja, as famílias, os membros e congregados. Deus querido, Deus santo, fortaleça-nos, e que no final deste ano se renovem as nossas forças, se avivem, ó Deus, os nossos pensamentos e intenções do coração, Pai celestial, porque o verdadeiro avivamento só pode iniciar com o Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero tomar os seus lugares. João escreve o Evangelho, 3 cartas, e este livro de revelação. Ele, quando é colocado na ilha de Patmos, nos tempos de Domiciano, um imperador que foi chamado de Segundo Nero, tal era a sua maldade, crueldade e a perseguição impiedosa que opôs sobre os cristãos. Este servo do Senhor
recebeu no dia do Senhor, num domingo, esta revelação preciosa. E esta revelação, que se inicia com uma visão do Senhor, não do Jesus combalido pela cruz, pelas chibatas, mas da visão que ele teve do Cristo glorificado. Uma visão extraordinária descrita no primeiro capítulo deste livro, do Apocalipse. Logo a seguir, ele passa a anotar as cartas às 7 igrejas da Ásia, que hoje formam o território da Turquia. E ali, naquele local, estabeleceu então o Senhor estes 7 destinatários, que na verdade não eram apenas 7 locais de congregação, mas que representariam o todo. O número 7 é muito repetitivo dentro do livro do Apocalipse. No próprio Evangelho, segundo escreveu João, também o número 7 se repete várias vezes, com 7 sinais, 7 milagres. E agora vemos aqui no Apocalipse, iniciando com as 7 cartas, temos as 7 trombetas, os 7 selos. Então, o número 7 é bastante recorrente nesta escritura. E o interessante, meus irmãos, é que a perseguição estava bastante forte e João, deportado na ilha de Patmos, objetivava o imperador silenciar a voz cristã naquele tempo. Numa sucessão desde o próprio Nero, que perseguiu a igreja e judeus, colocando Roma em fogo, em incêndio, destruindo quase totalmente a cidade. Então, com o passar dos anos, chegou a vez da destruição de Jerusalém, cumprindo-se a palavra do Senhor, não ficando pedra sobre pedra que não fosse derribada, e isto já estaríamos pelos idos do ano 70. A essa altura do século I, praticamente todos os apóstolos já tinham sido mortos, executados. E João vai ser o último a permanecer ainda respirando. E ele foi inspirado por Deus, teve esta visão maravilhosa, esta revelação, e nós vamos, nessa noite, então, de alguma forma, extrair para a nossa vida. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém, meus irmãos? Não podemos imaginar o volume que foi a perseguição. Mas conta-se que só na inauguração do Coliseu Romano, que foi no mesmo ano da destruição de Jerusalém, 10.000 crentes foram executados no Coliseu. Precisou buscar madeira em outra parte para se fazer cruzes para executar cristãos. Nós não temos ideia do que foi passar por isso. Mas o Senhor Deus, apesar da perseguição, conservou o remanescente. E de século em século a igreja foi avançando. E chegamos aqui hoje, nessa noite, na bonita cidade de Pindamonhangaba. E estamos com uma responsabilidade, porque recebemos um legado.
Se aproxima de nós o final de 2025, de 2024. E se aproxima de nós mais uma responsabilidade, mais um ano para encarar. Quero agradecer a Deus as enormes vitórias que Deus deu para nós neste ano. Você pode agradecer comigo, amém, meus irmãos? Abro um parêntese aqui para agradecer os votos de aniversário que recebi dos irmãos. Gentilmente, nós cancelamos uma festividade, um culto em ação de graça. Fizemos nosso culto particular, nosso agradecimento particular, mas os irmãos também se lembraram e dedicaram para nós, e responderemos a cada um dos senhores os votos de felicidade. A minha sogra, irmã Alice, possivelmente, se Deus permitir, amanhã já sai da UTI. Permitindo Deus. Pastor Allen vai diariamente a São José dos Campos, e nós também às vezes fazemos essa tarefa. E superando 3 cirurgias, a serva do Senhor deve ir para casa. Se Deus permitir, esse fim de semana passa na casa dela, e eu quero agradecer muito à igreja, que se preocupa com estes pedidos nossos. Vejam só, meus irmãos, esta breve apresentação que fiz, mas quero ler 2 versículos no livro de Apocalipse, aí no capítulo 1. Entre tantas visões que teve João, observe essa, capítulo 1, verso 12 e 13. Quem é que João viu? Virei-me para ver quem falava comigo. Capítulo 1, verso 12. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Este era Jesus, diferente daquele Jesus que João viu, estando até junto da própria cruz do Salvador. Daquele Jesus que ele viu nas praias, nas vilas, nos povoados pregando. Agora ele vê este Jesus. Vi 7 castiçais de ouro, cada castiçal representando uma igreja. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Glorificado, com aquela glória que teve com o Pai antes que o mundo existisse. Os gnósticos estavam se levantando para fazer desacreditar a possibilidade de Jesus ser Deus, de negar a divindade do Filho de Deus. Mas João, que se levantou para escrever as cartas, para escrever este Apocalipse, para escrever o Evangelho, ele deixou muito firme essa doutrina da igreja. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem, e não deixou de ser homem quando voltou para junto do Pai. Por isso é que na visão de João, um semelhante ao Filho do Homem, desceu o Filho de Deus e se encarnou, e voltou para a direita de Deus, sendo Deus e sendo homem. Você pode glorificar o Senhor por isso? A maravilha das 2 naturezas em uma só pessoa, o nosso Senhor. Esse é um destaque. Mas o outro destaque é que o Senhor estava no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia.
e Laodiceia finalmente. Estas 7 igrejas, naquela região que já disse agora, há pouco, atualmente a Turquia, não temos vestígio de nenhuma dessas igrejas ainda de pé. Todas elas, lamentavelmente, deixaram de existir. Todas elas. Que coisa, que dramático. E aqui estamos com uma responsabilidade. Será que, por quanto tempo sustentaremos a igreja? A Assembleia de Deus no Brasil chegou, diz o hino, em 1910. Já estamos em 2025. Vamos até quando? Bendito seja o nome do Senhor. No que depender de cada um de nós, por quanto tempo isso vai prosseguir? Então esta é a reflexão que eu desejo fazer com vocês aqui nessa noite. Mas com uma esperança. O Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus glorificado, está no meio dos 7 castiçais. Ele está entre nós aqui nessa noite. Você pode glorificar a Deus por isso? E se alguém perguntasse para você, qual é o diagnóstico da igreja? Cada um aqui tem uma resposta. A igreja está excelente. Outro diria, a igreja está mais ou menos. Está pensando lá na sua congregação. Outro diria, a igreja vai muito mal, está ruim demais. Pois as 3 respostas são verdadeiras. Porque dentro da mesma igreja tem os crentes excelentes. E dentro da mesma igreja tem os crentes mais ou menos. E dentro da mesma igreja tem os crentes que estão só andando para trás. E o nosso Senhor está no meio da igreja. Que igreja o Senhor está vendo na sua vida aqui essa noite? Pense nisso. São 7 cartas. Não vamos pensar as 7 cartas. Gostaria muito. Nem posso, nem consigo. Mas as 7 cartas traz uma característica. 2 delas recebem só elogios. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. E a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Então não desanime não. Se você está pensando que é pobre e é fraco, essas são as igrejas que recebem elogio do Senhor. Mas não é porque é pobre nem porque é fraco. Vamos entender as coisas. Mas ainda temos 4 outras igrejas que recebem elogios, mas recebem críticas. E são elas: a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Essas 4 igrejas, ora recebem elogio e ora recebem uma correção. Não vamos ter tempo para examinar todos os detalhes. Tem igreja como a igreja de Éfeso, por exemplo, eu cito muito nos casamentos que eu celebro, que é uma igreja que o Senhor reconhece, que era trabalhadora, que guardava a palavra de Deus, mas tinha perdido o primeiro amor. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Veja só, que numa só igreja pode ter uma qualidade e uma dificuldade. Tem uma outra igreja em que você vai ver o contrário disso. A igreja de Tiatira. Igreja cheia de amor, mas não conservava a doutrina. Então tem igreja que é amorosa, mas não está preocupada em ser ortodoxa, em ser conservadora dos princípios que aprende, e em dar lugar para mundanismo na sua vida. Típico da igreja que quer copiar modismos, importar soluções que oferece o mundo da fé para facilitar a adesão de pessoas.
a Tiatira, a igreja de Tiatira, tinha essa dificuldade. É mencionado nessa igreja Jezabel. Ninguém quer Jezabel de companhia. Tem alguém que quer? Ninguém quer. Mas uma igreja em que é manifesto, uma igreja amorosa, logo depois o Senhor tem contra ela que tinha essa adesão para Jezabel. Então você vê que em duas igrejas nós temos somente elogio, a famosa igreja de Filadélfia, e 4 igrejas tinham elogio e tinham críticas. Mas a que nós vamos examinar aqui essa noite não era parecido nem com este nem com aquele grupo. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio, só tem censura, só tem crítica. Este é o drama. E isso era tão ruim, isso fazia tão mal para o Senhor, que nós vamos ler mais uma vez, o que está escrito aí, em Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Após a introdução da carta, em que o Senhor manifesta o seu desagrado com a igreja de Laodiceia, dizendo que é uma igreja que o Senhor estava pronto para vomitar da boca. O desagrado era tremendo. E olha que o desagrado do Senhor estava longe de parecer com a autovisão que eles tinham de si mesmo. Os crentes de Laodiceia olhavam para si mesmos e diziam: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse era o conceito que eles tinham deles. E a gente então tem que parar para pensar nisso. Qual é o fundamento da sua avaliação de si mesmo? Quando você está diante de Deus, o que você pensa a seu próprio respeito? O nosso Senhor, que tem olhos como chama de fogo, penetra até a intenção da alma e do espírito. Bendito seja o nome do Senhor. O que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ele faz um diagnóstico. Ele está no meio da igreja para sentir a igreja. E os versos 15, 16 e 17 é o diagnóstico que Jesus teve da igreja de Laodiceia. Vocês fazem uma avaliação de vocês mesmos, mas eu sei, eu conheço as obras de vocês. Vocês não são nem frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Naquela região de Laodiceia, irmãos, estavam outras 2 cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Cada uma dessas cidades ficava perto da outra 9, 10 quilômetros, mais perto do que Taubaté. As 3 cidades. E a história e a própria atualidade demonstra que na região de Hierápolis, essas 3 cidades são mencionadas na carta aos Colossenses, capítulo 4.
porque uma carta que Paulo mandou aos Colossenses, ele recomendou, faça ler essa carta lá em Herápolis. E a carta que foi para Herápolis, faça ler ali em Colossos. Então havia essa andança das cartas. E Paulo, então, ele talvez tenha mencionado este quente e este frio, porque em Herápolis era como Caldas Novas. Quem já foi em Caldas Novas aí? Vocês precisam viajar. Olímpia também. Cidades termais. Não sei se Poço de Caldas tem águas térmicas. Águas quentes. Em Herápolis era lugar de águas quentes. As pessoas se banhavam lá para tratamento da saúde. E passando de Herápolis para Colossos, encontravam águas frias. E as águas frias também tinham função medicinal. Então havia essas duas opções. Ou eu ia cuidar da minha saúde na água quente, ou na água fria. E no meio dessas duas ficava Laodiceia. E em Laodiceia não tinha fonte de água quente e nem fonte de água fria. O que tinha era um veio de água que corria por um aqueduto, um local preparado para transmitir água que vinha das montanhas. E esta água, quando chegava lá em Laodiceia, não era nem quente nem fria, era uma água morna. E tem gente que, naquele tempo, entendeu logo a mensagem que mandou Jesus através de João. Vocês nem são a água de Herápolis, nem são a água de Colossos. Vocês são mornos. E água morna é excelente para provocar vômito. Vocês sabem disso. E Jesus está com mal-estar, com a presença desse jeito de ser dos irmãos de Laodiceia. Irmãos, é impressionante que a leitura desta carta não traz a menção de Jezabel, não traz menção de nicolaítas, não traz menção de falsos profetas, não traz menção de escândalos morais, não traz menção de nenhum erro de ordem doutrinária, não traz estes erros. A igreja podia receber um 10, mas ela não era nem fria e nem quente, ela era morna. E é justamente no ponto que mais Jesus percebeu a dificuldade, é que eles se gloriavam. Tem gente que precisa começar a se examinar de novo. Se acostumou com a vida da igreja e está realizado, às vezes, até materialmente, até ministerialmente, e se acomodou nesta situação que está. Não tem mais aquela gana, aquela paixão, aquele desejo de fazer a obra de Deus. Trata de igreja como uma coisa comum, sem nenhum valor adicional. É uma pessoa que se acomodou, se tornou indiferente. E esta indiferença muitas vezes vem da autossuficiência. Não tem condições mais de suportar o ensino de alguém, o exemplo de outro, a modalidade do trabalho novo que o outro está fazendo. Acomodou-se, está rico, enriquecido e diz: de nada tenho falta. Se você disser para ele: eu tenho um trabalho para demonstrar para você, um novo serviço para realizar, ele diz: muito obrigado, eu não preciso, não tenho falta de nada. Eu tenho para você uma palavra de oração, não preciso de palavra de oração, eu estou realizado, eu tenho tudo, não preciso de nada. Meus prezados irmãos, esse tipo de comportamento faz um mal-estar no nosso Senhor. Este mau comportamento acaba colocando Jesus para fora da vida da igreja. E é nessa carta que vai aparecer um versículo que muitas vezes se utiliza em apelo de evangelização. Eis que estou à porta e bato.
Quem está à porta e bate é Jesus. E está à porta da igreja. A igreja botou Jesus para fora da sua vida. E estão satisfeitos com suas conquistas, com seus valores materiais, com as suas posições, e botaram Jesus para fora. Imagine uma igreja sem Jesus. Igreja sem Jesus não serve para nada. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós temos que pedir ao Senhor aqui essa noite é que o Senhor assuma o primeiro lugar em nossa vida. Você pode glorificar a Deus? Não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Na cidade de Laodiceia, eles tinham um recurso mineral que possibilitava a fabricação de colírio. Eles tinham o recurso da fábrica têxtil, de vender tecidos, produzir tecidos. Era uma cidade que tinha na sua membresia pessoas com grande capacidade econômica. Diz a história que esta cidade passou por um terremoto tão destruidor que parecia que não se levantava mais. Até Roma ofereceu dinheiro para levantar Laodiceia. Sabe o que disseram os laodicenses? Disseram: não precisamos do dinheiro de Roma, nós levantamos a cidade com o nosso dinheiro. E levantaram. Então, este espírito que estava na cidade pegou na igreja. E a igreja começou a se considerar autossuficiente. Então, meus prezados irmãos, o que nós não queremos aqui é afastar a possibilidade da prosperidade que venha de Deus. Esta prosperidade nós aceitamos. Não aceitamos transformar a nossa vida cristã num balcão de negócios. Mas se Deus quer prosperar a sua igreja, nós louvamos a Deus. Eu acompanho a vida da igreja diariamente, irmãos, diariamente. E vocês não sabem a felicidade que eu tenho. Pastor Renato também acompanha. A felicidade que nós temos quando diariamente algum irmão, que a gente pensa assim, como é que Deus usa um irmão desta situação para enviar um apoio para a igreja, uma contribuição para a igreja? Eu sempre estou agradecendo a Deus, porque este irmão, esta irmã, em toda parte, em todos os bairros, não sabendo do dia a dia da igreja, chega na hora certa, com o recurso certo, com a necessidade que tem que ser resolvida. Eu tenho que louvar a Deus, porque quem cuida desta igreja é Deus, e Deus cuida desta igreja, cuidando da vida dos crentes dessa igreja. Talvez você fique espantado, que Deus mandou um recurso que você não estava esperando. Deus mandou um recurso que você não estava esperando, e você teve na mesma hora a direção de Deus. Este recurso que veio a mais é a obra do Senhor nosso Deus. Assim, também para a obra missionária, tem irmãos que são tocados por Deus para fazer além do comum e vêm ofertar para a obra missionária. E eu sempre dei orientação para os irmãos, para a irmã Leni e os demais irmãos: não retenham o dinheiro para a obra missionária que chegar a mais. Não fique com medo que vai faltar o mês que vem. Não sejam pão duro, sovina e avarento. Se Deus mandou esse crente entregar, manda para a obra missionária. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é o Senhor da obra. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Tem necessidades locais, tem necessidades missionárias, que vão ser supridas por quem? Vou bater eu na porta de prefeito? Vou bater eu na porta de quem quer que seja, de autoridade política? Não, eu vou bater na porta do céu. Senhor, cuida da tua obra, bendito seja o nome do Senhor. E de repente, as surpresas aparecem. Tá certo? Você assina embaixo o que eu estou falando? Então,
É assim o tempo todo, irmãos. Por isso é que nós temos que olhar para o exemplo dessa igreja. Agora vejam só, como dizes, né? Era o dizer deles: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esta era a avaliação que eles tinham deles. Agora, qual é a avaliação que aquele que anda no meio, não é? No meio da igreja, qual é a avaliação que ele tinha? Vamos ver se confere? Vocês dizem que são, eu vou dizer o que vocês são. Vocês são isso, olha: desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. É rico, mas está nu. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a avaliação do Senhor. Então, irmão, não confie na sua própria avaliação, da sua espiritualidade, da sua vida na igreja, na sua vida na família. Não confie nisso. Confie na direção do Senhor sobre a sua vida. Laodiceia ficava na convergência de 3 grandes estradas. Todo mundo passava em Laodiceia. Se tornou entroncamento financeiro poderoso. Mas Deus não levanta as pessoas só para pensar em si mesmo. Você não vai ser levantado, não vai crescer só para ficar cuidando do seu umbigo. Não, irmão. Você vai ser levantado, vai ser grande, vai crescer, porque você vai repartir. Bendito seja o nome do Senhor. Repartir é a chave. Você tem coragem de dizer isso para alguém do seu lado? Repartir é a chave. Bendito seja o nome do Senhor. Como dizes, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então, meus irmãos, as igrejas precisam olhar para este exemplo. O diagnóstico está aí. O Senhor dá o diagnóstico para nós. Quem sabe você está ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Espero que sim. E se você está ouvindo a voz de Deus, lá vai o apelo. Porque Ele não somente diz o que está acontecendo. Deus não deixa a gente na depressão. Deus vai dizer para nós o que a gente precisa fazer. Amém, irmãos? Não adianta dizer você está doente e não dizer o remédio. O remédio é esse. Igreja de Laodiceia, aconselho-te, verso 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Qual é a verdadeira riqueza, irmão? Ouro provado no fogo. Bendito seja o nome do Senhor. E qual é a verdadeira riqueza? Comprar de quem? Comprar de Jesus. Amém, irmãos? Você está pensando assim, vamos pensar agora numa solução para a sua congregação, para a igreja em geral. Qual vai ser a solução? Tal igreja pinta tudo de preto. Essa é a solução. Tal igreja agora tem um parque de skate. Esta é a solução. Tal igreja agora tem isso, ou tem aquilo outro. E você fica pensando, essa é a solução. Essa é a solução do marketing. A solução está dita por Jesus. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. É conversar com Jesus. Jesus, eu estou querendo que mude as coisas. Eu estou há 1 ano nessa igreja e não batiza ninguém, Jesus. Qual é o problema dessa igreja? Está em mim o problema? Senhor, tem misericórdia. Vamos fazer crescer a obra, Senhor. E você se doa a chorar. Tem chorado perante o Senhor, irmãos? Tem dito para o Senhor, Senhor, aqui estão minhas lágrimas. Mude alguma coisa. Pode começar comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu estou andando muito distante da Bíblia. Estou lendo jornal, assistindo televisão. Estou mergulhado no mundo, sei tudo de política e de esporte. Mas da minha palavra você não cuida mais. Eu quero encher o seu coração da minha palavra.
Bendito seja o nome do Senhor. Tem que ter sede de Deus, tem que querer a palavra, tem que chorar perante o Senhor. Aconselho-te que de mim compres. Qual é o preço? Qual é o pagamento? São lágrimas, são leituras, são meditações, são orações. Este é o preço do Senhor. Você está pronto a pagar o preço? Bendito seja o nome de Jesus. Compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, vestes brancas para que te vistas. Ele estava falando com uma igreja no meio de uma indústria de tecido. E a veste é esta, veste branca para que te vista. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Você pode bem dizer o Senhor por isso, amém, irmãos? Então o apelo do Senhor é o conselho para a gente se aproximar mais dEle. Para a gente deixar de ficar confiante na sua autossuficiência. Não ficar acomodado com as conquistas que já teve. Porque clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você está admirado com o que Deus já fez, o que Deus ainda não fez, você ainda vai ficar mais admirado. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bendito seja o nome do Senhor. E aí disse o Senhor: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer o seguinte, irmãos, que o Senhor, que deu a sua vida lá na cruz por nós, e que está agora em glória, o Filho do Homem, não quer perder nenhum de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não quer vomitar a gente da boca dele. Não. Ele não quer fazer isso. Ele está estendendo uma oportunidade, ele está fazendo um apelo para nós. Você pode sair daqui com duas decisões a tomar. Uma de continuar como está, a mesmice, fazendo mais do mesmo. Você pode continuar assim. Se você continuar fazendo mais do mesmo, os resultados serão os mesmos. Mas se você resolver fazer diferente, os resultados serão diferentes. Bendito seja o nome do Senhor. Uma oração a mais, uma leitura a mais, uma visita a mais, um culto a mais. Tudo que você pode fazer para o Senhor, faça conforme a sua força. Estou terminando. Verso de número 20, 21 e 22. Já tivemos o diagnóstico, já tivemos o apelo, a chamada do Senhor. E agora vamos para a promessa. Além dele dizer como estamos, além de apelar para a mudança, ele diz para nós o que é que ele pode fazer na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quantos agradecem a Deus por isso? Não bastava ele dizer, com ele cearei? Não, ele teve que deixar essa redundância para nós. Com ele cearei e ele comigo. Louvado seja Deus. A vontade do Senhor de entrar na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é extraordinário. E o Senhor está apenas querendo que você ouça a sua voz. Abra a porta e Ele vai entrar. E você vai ver a mudança na sua vida. Essa mudança vai abençoar seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus trabalhadores, seus diretores. Esta mudança pode ser uma espiral de mudança que vai influenciar todos perto de você. Na congregação,
os seus companheiros de trabalho, na escola, na classe dominical, em todo coral que você participa, todos podem receber o benefício, porque Ele está à porta e bate, e você resolveu abrir a porta. Você não manteve a porta fechada. Você deixou de pensar que está rico, que está enriquecido. Você entendeu agora que precisa da riqueza do Senhor. A verdadeira riqueza está com o nosso Senhor. Bendito seja o seu nome. Vamos terminando. Verso 21. Ainda tem promessa para a vitória. Estava agora mesmo sendo vomitado da boca. Estava agora mesmo sendo colocado para fora. Mas que misericordioso é o Senhor. Se você atender em tudo isso, se você prestou atenção em quem você é, se você se enxergou como você é, se você entendeu o meu apelo, então vou te dar uma promessa especial. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quantos querem se assentar no trono? Bendito seja o nome do Senhor. Olha o Senhor oferecendo para nós mais do que o céu. O céu já era bom, né, irmão? Já é bom chegar no céu, mas chegar no céu e ainda ir para o trono, você pode glorificar a Deus por isso? Assentarei com Ele, o Senhor assentou com o Pai e nós nos assentaremos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, continue trabalhando na vida de nossa igreja. Nós temos visto os dados alarmantes nestes últimos tempos, não é? Nós temos visto dados alarmantes em pessoas que são da igreja, às vezes se comportando como descrentes, como incrédulos. É nada mais, nada menos do que o mundanismo crescendo e todas as coisas que dizem respeito a isso, querendo dominar a nossa vida. Mas não vamos aceitar, não vamos entregar os pontos, não vamos fazer de conta que não é com a gente, que esse é um problema do pastor. Não, esse problema é nosso. A igreja somos nós, cada um de nós, cada um que clamar ao Senhor nosso Deus, poderá ter esta certeza do Senhor. Quem tem ouvidos, não é só para este ou para aquele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém, meus irmãos? Que o nosso Deus ilumine os nossos temas de mensagem, que o nosso Deus ilumine a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na sua palavra, que o nosso Deus ilumine para que a gente cada dia pareça mais com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, agradecendo o Senhor que nos reuniu aqui essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém que veio aqui essa noite e precisa de uma palavra de oração, quer vir aqui à frente, nesse momento final do culto? Tem uma necessidade particular, pessoal, de saúde? Tem alguém? Vem vindo uma pessoa? Muito bem. Vou pedir aqui, Joabe, vai ali, ora por esse povo. Outros obreiros podem ir com ele, olhem, estão chegando aí. Tem mais alguém? Está vindo ali o nosso irmão. Não esqueçam da agenda que foi anunciada, viu, irmãos? Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos clamar pela igreja, não é? Ore pelo pastor, ore pelos dirigentes, ore pelos auxiliares, pelos novos crentes, pelo próximo batismo que se aproxima. A obra não para, não para. É o tempo todo. Vamos clamar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos mais uma vez, reunir em Tua casa, buscar a Tua face, buscar a Tua resposta, a Tua orientação, a Tua direção, bondoso Pai. Abençoe as nossas vidas, que não sejamos, sim, ó Deus, como a igreja de Laodiceia,
que estava satisfeita consigo mesma, mas que estejamos, Senhor, animados, fervorosos, despertados, avivados. Sim, Senhor da igreja, seja qual for a dificuldade, nosso Pai, ajude-nos, Senhor, conquistar mais bênçãos em favor deste mundo perdido, em favor do teu povo. Abençoa estes irmãos que estão recebendo a palavra de oração, dá saúde para eles agora, meu Pai. E acompanha todos, Senhor, que agora retornam aos seus lares. Abençoe cada congregação, cada dirigente, desde o novo convertido até o mais experiente discípulo. Assim pedimos, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Um feliz Natal a todos e um abençoado ano novo em nome de Jesus.